Esse é um vídeo muito especial aqui no nosso canal. Estou compartilhando com vocês a primeira aula do primeiro módulo do nosso curso Marx e Religião, onde nós fizemos uma reconstituição do contexto histórico a partir do qual Marx desenvolve seu pensamento a respeito da religião, assim como suas fontes teóricas, e fomos direto em seu pensamento, para poder articular a crítica da religião com a crítica da economia política. Esse conteúdo está todo ali na nossa plataforma da Hotmart, cujo link está aqui na descrição, e você pode ver não só esse curso de Marx, mas como todos os outros cursos que nós temos. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E chegamos aqui. Marx e Religião, aula 1. Nós vamos fazer um breve apanhado biográfico e abrir o mundo ou o campo para a discussão da crítica marxista da religião. Já vou indicar outra coisa importante também. Nós não vamos avançar, pelo menos não nesse módulo, em outros autores da corrente marxista, ou seja, pós-Marx, que falam sobre a religião. Nós temos diferentes tradições, diferentes caminhos, diferentes maneiras de abordagem do tema. Não será o nosso foco. O nosso foco é Marx, tudo bem? Esse é um ponto importante. Segunda coisa que eu vou indicar também é que, enquanto a gente for desenrolando esse conteúdo no passo a passo, apresentando, a gente vai retomar aí um ou outro fantasma, um outro espantalho, um outro monstrengo que se cria em torno da teoria marxista, tudo bom? Então acho que vai ser bacana também para desmistificar algumas coisas, corrigir outras e abrir caminhos de questões de debates, de disputas, porque obviamente existem múltiplas possibilidades de interpretação e de discussão do tema. Bom, acho que é isso. E se eu fosse perguntar para vocês em uma aula aberta, em que fosse online, todo mundo trocando ideia, a primeira questão que eu ia fazer é: quando fala sobre Marx e religião, o que vem na sua cabeça? E com certeza você diria: é o ópio do povo. E esse é o primeiro mito que nós vamos quebrar durante esse primeiro módulo nas 4 aulas. Tudo bem? É sim um mito, em alguns momentos até uma certa falsificação da teoria marxista, mas a gente já chega lá, uma coisa de cada vez. E foi, pronto. Comecemos pelo nosso contexto do nascimento de Marx, o contexto de sua época, de seu território prussiano, ou da Alemanha de seu tempo, que a gente está vivenciando algumas coisas interessantes. Marx nasce em 1818, como a gente provavelmente vai ver aí no próximo slide, em Trier, uma cidade na Prússia, durante o século XIX, né? E a gente está vivenciando um momento na Europa muito intenso, político, econômico, de conflitos. Então, nós estamos vivenciando aí no início do século XIX, né, após a Revolução Francesa, as contradições da Revolução Francesa e um ânimo burguês revolucionário. Nós temos pequenas burguesias, pessoal que não é ligado à nobreza, mas tem sua certa posição interessante, estável de classe social dentro da transformação capitalista da sociedade europeia, moderna e tudo mais, que está se animando em querer quebrar a ordem antiga. E se na França se teve essa revolução, que instaura uma república laica, que separa igreja e Estado e tudo mais, isso ainda não tinha acontecido na Alemanha. E muitos dos alemães, os prussianos, ficaram empolgados com essa ideia, então nós temos aí uma série de mobilizações burguesas, já no período, e pequeno-burguesas, se a gente quiser, do pessoal querendo fazer algumas transformações mais radicais, mudança política, separação do Estado e da igreja, uma coisa mais estruturada, e mesmo também querendo seguir o percurso ou o caminho de industrialização mais planejada aos modos do que ocorreu em território britânico com a Revolução Industrial, a chamada Revolução Industrial moderna, capitalista, que também botou em marcha aí uma corrida nas nações, né? A gente tem processo de unificação de territórios nacionais, fundação de estados modernos. Então é um período muito intenso. E nesse período muito intenso, essa crítica ao Estado com a religião, a crítica da relação Estado e religião, ela está muito forte. Então sempre que você ler nesse ambiente uma crítica à religião, ela não é uma crítica meramente teórica a respeito da existência ou não de Deus. Ela está conectada com essas lutas sociais e lutas políticas, com questões muito mais materiais ou concretas, historicamente concretas, do que meramente um debate teórico, filosófico, descolado desta realidade. É óbvio que uma coisa vai acabar alimentando outra, tanto que avanços, mudanças e lutas sociais vão criar condições para novas ideias e talvez até uma militância maior ateísta,
quanto ideias de ateísmo, de separação do Estado da Igreja, de laicidade e tudo mais, também reforçam movimentos sociais. Então, nessa retroalimentação, nós temos N posições diferentes, N contradições diferentes, mas o mais importante é compreender que, se há crítica da religião nesse período, a crítica da religião está conectada com uma crítica política, de transformação das relações de poder existentes e vigentes nos estados nacionais de informação, em desenvolvimento, em constituição e nos processos também de industrialização, modernização capitalista em território europeu. É nessa situação em que Marx vai nascer, e desse ambiente de tensões, conflitos, anseios revolucionários e transformadores, tanto por parte de burgueses, pequenos burgueses, quanto por parte do proletariado, ou seja, dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão sendo absorvidos, ou melhor, não inteiramente absorvidos pelo processo de industrialização, criando o chamado exército de reserva, né? Exército industrial de reserva, que é a galera que não é absorvida no processo produtivo, e como tem muita demanda de mão de obra, força os salários para baixo. Então a rotatividade do trabalho é muito grande, a rotatividade da força de trabalho é muito grande. Então, a gente tem essa dinâmica toda que é bastante tensa, intensa e caótica. Do ponto de vista da reprodução da vida das pessoas, um caos. E aí a gente teve, então, a Revolução Francesa, Iluminismo, guerras napoleônicas, reformas liberais e também conservadoras, porque a gente tem reformas contra reformas, disputa entre diferentes grupos políticos, no território prussiano em especial, onde Marx vai nascer, e também questões que envolvem uma taxação religiosa, ou seja, se sobe alguém no poder que é católico, persegue quem é protestante ou judeu. Se sobe alguém que é protestante, vai perseguir os católicos e os judeus. Os judeus vão só se lascar nesse rolê todo, o que faz com que Marx também se lasque, porque Marx é de família judia, como a gente já vai ver. De todo modo, quando há crítica da religião nesse período, é uma crítica muito conectada com toda essa conjuntura. Então, aqui nesse slide, embaixo tem alguns nomes: Kant, Hegel, Schelling, Strauss, Bauer, Feuerbach, Hess, Heine, Marx. A gente vai passar por alguns desses nomes, mas são pessoas que estão ali numa influência, ou numa confluência, num fluxo de discussões a respeito da crítica da religião. Tá? Então é uma coisa muito comum, tá em ebulição, tá conectado com os movimentos sociais em disputa, conservadores, liberais, revolucionários, reacionários, tá tudo ali nesse caldeirão ou nesse barril de pólvora que é a Europa do século XIX e também do final do século XVIII, início do século XIX, durante o século XIX até ali também o começo do século XX. Foi uma intensidade maluca, mas aí estamos vivenciando ou indicando o início da conjuntura de nascimento do Marx, né? Então ali é como que está sendo este ambiente. Bom, Marx nasce numa família judia e rabínica. Os tios de Marx eram rabinos, já de uma tradição centenária em Trier, na Alemanha. Então ele é formado nessa linha. O pai dele, pai de Marx, o Heinrich, ele era um judeu que a gente poderia chamar deísta, ou até alguns falam gnóstico, mas é mais deísta, mas é um judeu que não necessariamente está envolvido com as práticas religiosas. Crê em alguma coisa, há um Deus e tudo mais, mas isso não é algo do dia a dia, não é algo com o qual ele é apegado com os ritos, essa coisa toda. Não, isso não. Apesar de na família do Marx, né, os tios dele serem rabinos, e você tem um maior ou menor envolvimento com a religião, de todo jeito Marx é formado nesse ambiente judaico e dentro da tradição judaica. De modo que ele tem muito conhecimento sobre o pensamento semita, e quem trabalha muito isso é um autor chamado Henrique Dussel, um filósofo argentino-mexicano, que tem bastante texto a respeito de Marx e destaca esse traço semita do pensamento do Marx, que é muito interessante. Aliás, os próprios críticos de Marx, muitas vezes, alguns, especialmente no início do século XX, vão destacar esse aspecto do pensamento semita dentro do marxismo, do comunismo, não sei o que lá, de maneira negativa, né? Então vão associar muitas vezes de maneira pejorativa, negativa e racista a questão semita com o pensamento revolucionário. Então isso ocorreu à torta e à direita em toda a Europa. Mas o Marx ele tem que se converter ao luteranismo, né? O pai dele se converte luterano exatamente por disputas políticas. Assume o trono, o reinado prussiano, uma ordem, um movimento protestante mais conservador, que cria leis que proíbem a participação, o envolvimento, a entrada, a atuação profissional na estrutura estatal de judeus. E o pai de Marx, sendo judeu, trabalhava também
na área do direito, como escrivão, essa coisa toda, perderia seu emprego, ou não teria um emprego para poder subsistir, ter seu próprio salário. Então ele se converte luterano para não perder seu cargo e continuar atuando. Nisso converte a família toda. O Michael Heinrich, que é um marxista, um marxólogo talvez, um teórico de Marx, que estuda muito a biografia de Marx, os livros de Marx, os textos de Marx e tudo mais, ele até comenta que provavelmente uns 4, 6 anos depois que o pai se batiza, Marx é batizado. Criança ainda, começo de adolescência. E aí ele começa a frequentar então os círculos luteranos, protestantes, tem essa formação, apesar de que o pai dele segue na mesma toada, sendo um deísta, né? Não está envolvido com a prática religiosa propriamente dita. Só que, ao mesmo tempo, o Marx estuda num colégio católico jesuíta. Então, ele tem uma formação daí no colégio muito ligado, vinculado à tradição católica jesuítica. Judeu, batizado luterano, estudando no colégio católico. Esse aí bebeu das 3 raízes. Então a base de formação religiosa de Marx ela é bastante complexa, bastante completa, e é um cara que se dedica bastante. Nós temos inclusive acesso ao seu currículo, por exemplo, de colégio, de ginásio, de entrada de entrada da universidade, essa coisa, todas as provas que ele fez. A gente tem acesso a tudo isso, inclusive porque ele foi um cara depois muito taxado, perseguido, né? Então o pessoal tinha muitos dossiês e arquivos sobre quem é Marx, então foi preservado muito documentação. Todas as cartas praticamente que ele escreveu na vida estão documentadas, estão num grande arquivo, que até hoje sai inéditos. Ainda tem um grande projeto chamado Mega, que são dos escritos de Marx, e é o Mega 2, né? Que começou o Mega 1, um grande projeto, ele foi interrompido, depois retoma. E ainda tem muitos inéditos a serem publicados e trazidos de Marx. Então é muito interessante saber disso. De todo jeito, ele teve toda essa formação. É um cara que manja muito dessa tradição. Então ele não é um bobo ou um ignorante no âmbito da religião e da crítica da religião. E mesmo para entrar, por exemplo, na Universidade de Bonn, né, para ele poder fazer seus estudos superiores em Direito e Filosofia, ele faz uma prova que é uma das provas, uma das etapas, é uma exegese do texto de João, do livro de João, e é muito interessante ler o que ele pensava ou como ele interpretava um texto do Evangelho de João. Então é curioso ver todas essas coisas, né? Mas beleza, isso é o Marx, sua trajetória religiosa, dentro daquela conjuntura que a gente comentou, intensa, crítica, de tensões e caótica. Então, mais especificamente, como eu já estava comentando, Marx nasce em 1818 em Trier, em uma Prússia com tensões políticas, culturais e religiosas. É batizado luterano em 1824, provavelmente 5 anos depois do seu pai, né? 4, 6 anos, 5 anos depois do seu pai, Heinrich. Entre 1830 e 1835 estudou no Friedrich-Spieß-Gymnasium, um colégio católico de tradição jesuíta. Seu trabalho de finalização de bacharelado e ingresso na universidade foi uma exegese de João 15, 1 a 14, que é muito interessante de ler. E tem um autor chamado Roland Bauer, que faz uma análise muito interessante desse texto do Marx, dessa prova, faz uma análise crítica, apontando seus limites, seus espaços interessantes, a hora que ele confunde diferentes tradições na hora de interpretar o texto, e isso aparece. E como ele é aprovado, né, com uma leitura bastante louvável, vamos dizer assim, a nota dele foi muito boa, tanto nisso quanto em grego, hebraico e... hebraico não, em grego, latim, perdão, hebraico, a gente não sabe como é que era a relação dele com o hebraico direito, mas grego, latim com uma boa nota e com conhecimentos sobre a história e tradição da igreja também com uma excelente nota. Então, é um cara que tem domínio sobre a tradição. Isso é importante de ter em mente, não é alguém que está aí caindo de paraquedas. Essa aqui é uma árvore genealógica de Marx, em que alguns dos ticados, né, são os tios dele que eram rabinos. Né? Então tá por aqui o Mordecai Marx Levi, que era um tio dele que era um tio-avô, né, rabino. E tem um ou outro que vai aparecendo aqui, mas vai puxando até 1600 e sabe Deus quando, ou seja, 200, 300 anos antes de Marx nascer, você já tem registros de sua família e sua conexão com essa tradição rabínica. É só por isso que eu dei essa dica aqui. Essa genealogia essa árvore genealógica, né, tá no livro do Michael Heinrich, Marx e o Nascimento da Modernidade. Se não me engano, esse é o título. Mas vamos lá às influências de Marx, umas influências interessantes. Esse é o David F. Strauss. O Strauss. Enquanto Marx está se formando, entra na universidade, aqui
Enquanto ele está no colégio ainda, na real, é lançado um livro na Alemanha que abala boa parte das discussões religiosas e da crítica da religião. Esse livro é desse cara aí, Davi Strauss. Se a gente estava falando de um contexto político, depois de um contexto biográfico, agora vamos falar de um pouco do contexto teórico no qual Marx é formado. Strauss é um cara que vai fazer uma crítica indireta às bases que legitimavam o Estado prussiano de então. Por quê? Porque ele tem um livro chamado A Vida de Jesus. E este livro ele tem como proposta uma demonstração histórica do texto, em que elimina toda a mística, mágica, os milagres e essa coisa toda que sustenta boa parte da leitura religiosa do texto do Novo Testamento, essa coisa toda. Então é uma leitura muito crítica, bastante ateia e desmistificadora, tirar todo o misticismo que está por ali. E isso é muito curioso, porque isso vai encantar e animar as discussões a respeito do ateísmo, em torno do ateísmo militante, mas também nas relações políticas, porque, como a gente disse, havia uma conexão muito forte entre religião e política e na legitimação do poder e do Estado a partir da religião, como nós vamos ver em todos os nossos encontros. Em especial quando a gente lê no terceiro encontro um trecho do livro do Hegel, Introdução à Filosofia do Direito. A Filosofia do Direito, que é a Filosofia do Direito de Hegel, a introdução é da crítica do Marx, desculpa. Filosofia do Direito de Hegel, em que ele demonstra e apresenta essa legitimação, essa justificativa de maneira explícita, em que a religião, Deus e essa coisa toda justifica, sustenta e dá sentido para a estrutura estatal, para a estrutura de poder. Se você critica esse ambiente místico, mágico, transcendente e tudo mais, você está indiretamente lançando mão de recursos para bater nas bases de legitimação e justificação de leis e do próprio poder do Estado. Então é um livro que surge num período em que não é agora só uma discussão a respeito de se Deus existe ou não. Não é esse o tema. Tocar nesses pontos, levantar a questão ateísta, levantar a crítica a esta mágica, ao mundo mágico fantástico, fantasioso, espetacular, milagroso. Criticar essas coisas é criticar as bases do poder vigente e da execução de poder vigente. Então, quando o pessoal começar a ser influenciado por isso e surgirem diferentes debates em torno da obra do Strauss e de outros autores também, mas Strauss é um dos primeiros, uns de vanguarda aí, e que Marx vai discutir com ele em A Ideologia Alemã, o livro que eu comentei que ficou como rascunho, mas é uma das influências de Marx e de Engels, e que eles criticam suas influências, né? Criticam o pessoal que dá as bases para seu posicionamento para poder afiar o próprio cérebro. E no caso não é só uma crítica ou uma discussão no âmbito religioso, senão que eles fazem uma crítica a esses autores para pensar já economia política e processos revolucionários. A gente já está falando de um salto qualitativo e de campos e áreas também. Mas para a gente entender que efetivamente não se trata apenas de religião em termos abstratos ou essenciais. Eles não gostam de Deus, eles não gostam... Não, a gente está falando de uma coisa que está muito conectada, religião e política, fé e relações de poder. Isso não estava indissociado na crítica, não era uma crítica ingênua que separa as relações religiosas das relações de poder do Estado vigentes, estruturas sociais e mesmo classes sociais. Não. Vai vir em outro nível, mas está amadurecendo esse processo, está amadurecendo. Os grupos com o qual Marx vai se envolver em sua juventude estão na linha das críticas abertas por Strauss. Fica só a dica aqui de livro também, né? A Vida de Jesus, do Davi Strauss. Esse daqui será um autor que nós vamos retomar na próxima aula, na nossa segunda aula, e que talvez seja um dos mais influentes e importantes para Marx e sua produção teórica, que é o Ludwig Feuerbach. Esse cara, o Marx dedica bastante tempo de sua construção teórica ao Ludwig Feuerbach, porque para Marx e para Engels, esse é o cara que mudou a chave do negócio. Trouxe de volta para a história, para a discussão histórica, a questão do materialismo. Então ele influencia muito Marx e influencia muito Engels, e os dois discutem bastante com Feuerbach. Feuerbach é um autor que Marx até o fim de sua vida respeitou muito. Porque quando a gente fala de crítica, a gente não fala de abandono. A gente fala de pôr em crise os limites existentes e buscar uma superação. Então o cara lê um autor, lê uma autoria, lê uma teoria, lê um negócio e percebe as
insuficiências, as limitações, põe em crise estas limitações para tentar sua superação e assimila aquilo que está interessante, que é bom, que faz sentido. Então é nesse ponto que o Marx está, que a gente fala sobre uma crítica de Marx a Feuerbach, tá? Então Feuerbach influencia muito Marx, influencia muito Engels, e para a crítica da religião, da primeira fase que a gente vai trabalhar aqui no módulo 1 desse estudo de Marx e religião, Feuerbach é o autor principal, tá? A gente vai ver isso muito bem nos próximos encontros, mas Feuerbach é um cara muito importante de se ler e de se conhecer. E Feuerbach é um ateu, a gente poderia dizer um ateu humanista, ou que faz uma crítica antropológica muito forte, de uma antropologia humanista e ateia, e a gente vai entender melhor no próximo encontro e em alguns outros elementos que a gente vai já fazer alguns apontamentos ainda hoje. Mas o mais importante é ver os textos de Feuerbach que são importantes, né? Eu indiquei alguns aqui, né? Para uma crítica da filosofia prática. Então, aparecer a palavra prática já é interessante para quem já está relativamente acostumado com teoria marxista. Para a crítica da filosofia hegeliana, porque Feuerbach é um crítico de Hegel, assim como Marx era um crítico de Hegel. Só que, novamente, crítico não significa abandono, não colocar em crise para superações e assimilar aquilo que é interessante. Marx faz esse processo com Hegel. É um crítico, mas assume aquilo que é interessante à sua própria teoria e busca superações. E aí, os dois que efetivamente tocam no âmbito religioso é a essência do cristianismo, pelo qual Feuerbach ficou muito conhecido na Alemanha, exatamente porque ele também tocava em questões religiosas, só que quando ele fala da crítica à religião, não é simplesmente uma crítica à religião se Deus existe ou não. Não, ele está tocando em questões práticas, da organização da vida das pessoas, da organização social, do poder vigente e existente. Então, essência do cristianismo, e lições sobre religião. A gente vai ver já o que ele falou, o que tem nesses textos, mas só indicar. É muito importante para Marx Feuerbach. Marx escreve uma carta para Feuerbach, já mais velho, convidando Feuerbach para se juntar a ele em alguns movimentos, falando Feuerbach e declara amor a Feuerbach e amor ao trabalho do Feuerbach. Né? Fala, eu amo mesmo. Então, tipo, você é um cara fantástico, amo o teu trabalho, amo você. E o Feuerbach responde, cara, adoraria, mas eu tô velho. Basicamente é isso. Não tenho forças, boa correria. Espero que tudo vá bem na sua vida. Mas o lance é, porque Feuerbach já tinha sua militância também, já tinha seus envolvimentos políticos, estava mais velho e realmente estava cansado. E foi muito criticado. Obviamente que foi perseguido, sofreu aí processo de sanção e continuou seguindo seu trabalho e tudo mais. É um cara muito, muito bacana de ler e de conhecer. Eu indiquei Lições sobre Religião, como um último livro, porque é um livro que, na verdade, é uma coletânea de palestras e de aulas do Feuerbach. E nessa coletânea de palestras e de aulas, o Feuerbach apresenta de maneira mais sucinta, sintetizada e objetiva suas ideias. Na essência do cristianismo é uma longa discussão teórica de fôlego, linha a linha, com uma argumentação rebuscada tal. No Lições sobre Religião, óbvio que a qualidade é a mesma, mas de maneira mais sintética e objetiva, porque são falas, são aulas. Né? Então fica de maneira mais explícita o núcleo duro da teoria de Feuerbach e da crítica dele à religião, que tanto influencia Marx. Então fica a dica aí para você ter um contato com esse autor. Vale muito, muito a pena. Muitas vezes dentro do pensamento marxista não se lê Feuerbach, o que é um erro, porque a crítica de Marx a Hegel, assim como a religião e a outros aspectos da economia política no futuro, tem sua base em Feuerbach, tá? A estrutura da crítica. E aí, tanto que por causa disso, eu chego a indicar que Ludwig Feuerbach é a maior influência de Marx nesse período, crítico de sua formação, até 1840, a década de 1840, que em 1840-41 é quando Feuerbach publica o seu livro A Essência do Cristianismo. E aí, Marx está terminando seu doutorado, ele termina em 42, publica em 42 e já é influenciado por Feuerbach. Então, o pensamento do Marx, a sua maneira de trabalhar com filosofia já está influenciada por Feuerbach quando ele está ali finalizando seus estudos. Então ele tem estudos de Hegel e tudo mais, não chegou a ser aluno, né, do Hegel, mas tem estudo com Feuerbach, lê os livros de Feuerbach, é influenciado por Feuerbach, e então já também faz a sua crítica, né, tem uma posição crítica a Hegel. Mas é por aí. Beleza? Vamos ver mais um camarada, é o Moses Hess, e esse eu destaco porque era amigo pessoal de Marx, amigo de Marx,
E quando Marx já terminou sua tese de doutorado, tá meio que fugido do território prussiano, fazendo seus estudos, tá tendo que viver de exilado, indo para lá e para cá. E ele começa a fazer o estudo da filosofia do direito de Hegel, da qual a gente tem publicado em Vida de Marx a introdução, que é onde tem a famosa frase do ópio do povo. Marx teve, durante esse ano, encontros de muito tempo com Moses Hess, no ano que ele está escrevendo a crítica à filosofia do direito de Hegel. Então, e Hess tem uma produção interessante também de crítica da religião. Ele é um judeu de um tipo de sionismo à esquerda, se podemos dizer assim, e que tem suas principais obras sobre a ciência do dinheiro, Roma e Jerusalém e a Santa História da Humanidade. E aí ele tem grandes debates e discussões com Marx, e Marx faz suas críticas e debates com Hess. Então acho que a disputa e a discussão entre os dois abre caminhos interessantes. Não vou aqui ficar citando vários pontos em comum, elementos interessantes, porque a gente ia gastar assim, um tempo considerável em cada um dos autores. Eu vou destacar especialmente Ludwig Feuerbach, porque acho que é quem mais perdura nos debates de Marx, mas está aí uma coisa interessante também de se fazer, tá? E aí eu recomendo autores como Michel Lovy, Roland Bauer e o próprio Henrique Dussel como autores que fazem um tipo de discussão mais detalhada para quem quiser como especialista e nos meandros dos detalhes desses autores de sua relação com Marx para ver um pouquinho. E um outro autor também, David McClellan, que é um cara também bacana de ler e conhecer. São pessoas que se dedicaram especificamente a esses interlocutores de Marx, tá? E suas relações com eles. Então são aí 4 autores bacanas. Roland Bauer, Michel Lovy, Henrique Dussel e David McClellan. Esse cara também, amigo de Marx, professor de Marx e mestre de Marx, porque estava preparando Marx para substituí-lo em sua cadeira. Ele tinha uma cátedra, né? Como professor na universidade, em Berlim, e que é o Bruno Bauer. E se tornou uma das referências de Marx, um dos caras com quem Marx discutia a respeito da religião, de crítica política, fazia militância junto com os chamados jovens hegelianos de esquerda. E, aliás, é curioso aqui um comentário. O que diferenciava, talvez você que tenha contato com a filosofia marxista, tenha ouvido falar dos jovens hegelianos de esquerda e jovens hegelianos de direita. E o que tinha como principal característica entre um grupo e outro era se acreditava ou não na literariedade do texto bíblico, dos evangelhos. Na literariedade ou não desse texto. É literal ou não? Um debate a respeito disso definia se você estava mais à esquerda ou à direita. À esquerda estavam aqueles que diziam que não tinha literariedade, ao contrário. E à direita aqueles que defendiam a literariedade. Então se a gente voltar um pouquinho aqui, no trabalho do Davi Strauss, que é tirar o milagre, a mágica e tudo mais no texto, na vida de Jesus, vamos dizer assim, é já explicitamente a apresentação do corte dos hegelianos de esquerda, do grupo qual Marx fazia parte. E todos os autores que eu estou colocando aqui, Feuerbach, Hess e o próprio Bauer, também fazem parte deste grupo, que vai ter suas posições políticas e tudo mais, mas o corte teórico principal tinha que ver com esta questão da relação com os textos bíblicos, sua literalidade ou não. Tudo bem? É curioso que o corte religioso é um elemento determinante. Tem um autor chamado Andrew McKinnon, que tem um texto só sobre isso, que é muito bacana de conhecer também. Mas vamos lá. O Bauer, ele influencia tanto teoricamente quanto politicamente. Marx é um amigo dele, né? São amigos, trabalham juntos. Marx estava para substituir Bauer em sua cadeira na universidade. E Bauer era um teólogo, tá? Ele não era filósofo propriamente dito, ele era um teólogo, dava aula na cátedra de teologia, especialmente nos livros do Antigo Testamento, especificamente proféticos. E Marx trabalharia com Bauer, chegou até a fazer uns rascunhos lá de aula, essa coisa toda, no livro de Isaías. Só que engraçado, né? Então a gente tem aí já mais uma demarcação interessante da relação desses caras com teologia, com religião e com a crítica da religião já nesse âmbito. O problema é que tanto Bauer quanto Marx, por causa de sua atuação política e por causa de seus posicionamentos, são expulsos da universidade acusados de ateísmo. Então Marx seria professor na cátedra de teologia, discutindo o Antigo Testamento, é expulso junto com Bauer, que era o seu professor, o cara que estava preparando, seu mestre, ele que estava preparando seu
seu posicionamento, sua profissão, vamos dizer assim, né? Seu aprofessoramento, quando ele vai assumir o cargo de professor. Mas vamos lá. Isso tudo foi uma grande apresentação da conjuntura histórica, biográfica e teórica de Marx. Alguns de seus principais interlocutores, amigos, obras, discussões a respeito que ele teve com esses autores. Tem um texto do Marx ainda de sua juventude, que é a questão judaica, que é discutindo com Bruno Bauer, que a gente acabou de falar, tinha um livro a respeito disso, faz uma discussão interessante sobre dinheiro, já é um momento em que religião, política e economia já estão começando a participar das ideias de Marx, muito jovem ainda. Mas antes da gente avançar, Marx, em 42, defende seu doutorado. E sua tese de doutorado já tem elementos interessantes a respeito da crítica da religião, que é o que eu gostaria de focar nessa primeira aula, para a gente finalizar ela e abrir caminho para a segunda, em que a gente vai avançar no tema, especialmente a partir da recepção que Marx faz do pensamento de Ludwig Feuerbach e de sua crítica à religião. Este pensamento já estará presente agora, nesse texto que a gente vai ler do Marx, que é a sua tese de doutorado. A gente vai ler alguns trechinhos, tá? A tese, ela é aberta assim, ó. Isso aqui é meio que como é que você faz o epílogo da tese. O epílogo em grego, olha que bonito. Eu não vou ler, tudo bem? Não me sinto apto. Não que minhas aulas de grego tenham sido ruins, foram muito boas, mas eu não vou me arriscar. Não. Vamos direto para a tradução. Por tua servidão, minha desventura. Eu, com toda certeza, jamais trocaria. Acho bem melhor ser escravo daquela pedra do que a Zeus Pai servir de fiel mensageiro. Essa é uma poesia, se não me engano, de Ésquilo, né? Uma poesia da tradição grega clássica, que fala sobre Prometeu. Prometeu era o grande herói de Marx, vamos dizer assim, o herói mitológico em sua juventude, e talvez até o fim de sua vida. E eu vou ler de novo o poema, que ele é muito bom. Por tua servidão, minha desventura, eu com toda certeza jamais trocaria. Acho bem melhor ser escravo daquela pedra do que a Zeus Pai servir de fiel mensageiro. Prefiro me lascar sofrendo e carregando pedra do que ser escravo, servo de Zeus, vamos dizer assim. Ou mensageiro de Zeus, né, da divindade, do Deus maior, na mitologia grega. E aí a frase de Marx: Prometeu é o mais ilustre entre os santos mártires do calendário filosófico. O mais ilustre entre os santos e mártires do calendário filosófico. Por que isso? Porque Prometeu é aquela personagem que rouba o fogo dos deuses e traz para os homens, né? Traz para os humanos. E os humanos agora, com acesso ao fogo, têm maior independência e capacidade de conhecimento dentro da mitologia em relação aos deuses. E aí Prometeu é castigado por isso. Então, para Marx, Prometeu é um grande santo e mártir, porque ele traz aos seres humanos essa relativa ou maior independência em relação aos deuses e aos divinos. Então, seu ímpeto contra a divindade, contra o divino, a partir da figura desse herói mitológico que é Prometeu. Já dá um ar aí do que ele está fazendo. Mas veja que não é uma crítica ateia, sem propósito, ou uma crítica a respeito da existência ou não do divino. Isso tem que ficar muito claro. Aqui a crítica é a submissão ao divino. Não é uma crítica que passa pela questão da existência ou não de Deus. É uma crítica que se funda, se estrutura, se baseia na questão da submissão ou não dos humanos a este divino ou a essa divindade. Veja que já está carregado nesse apontamento de Prometeu como herói uma questão política, ou profundamente política. Ela não é meramente teórica a respeito de uma discussão racional da existência ou não prova ontológica de alguma coisa de Deus. Ela é política, é não submissão à divindade, não submissão aos poderes que se sustentam no divino. Prefiro ser escravo da pedra do que servir a Deus. A Zeus, no caso, a divindade. Então, muito interessante a gente já começar a tocar isso, mas vamos ver como que Marx vai trabalhar.
A sua tese de doutorado tinha um título comprido, né, que é A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e Epicuro. E é curioso porque a diferença da filosofia da natureza de dois autores ou de dois filósofos gregos considerados materialistas, o que já indica que Marx já se insere numa tradição materialista. E como nós veremos, para Marx e para Engels, quem coloca o materialismo de volta no jogo é Feuerbach. Então por isso que Feuerbach vai ser uma referência pra gente. Mas vamos lá. Enquanto pulsar uma gota de sangue em seu coração absolutamente livre, dominador do mundo, a filosofia sempre clamará a seus opositores as seguintes palavras de Epicuro. Então, enquanto pulsar uma gota de sangue em seu coração absolutamente livre, coração dominador do mundo, a filosofia sempre clamará a seus opositores as seguintes palavras de Epicuro. Então, aqui já indica, inclusive para Marx, que a filosofia está na figura de Prometeu, e Prometeu é aquele que enfrenta o poder das divindades. Então, o que a filosofia vai dizer para aqueles que se valem do poder do divino, né? Então, os opositores dela. Ímpio não é quem elimina os deuses aceitos pela maioria, e sim quem aplica aos deuses as opiniões da maioria. Se liga que isso é brilhante, é genial. Ímpio não é quem elimina os deuses. Ímpio é quem aplica aos deuses as opiniões da maioria. O que o Marx está dizendo aqui? Ele está retomando a partir dessa frase de Epicuro a crítica não à divindade, mas quando os seres humanos jogam para a divindade as suas opiniões, os seus valores, as suas crenças, que são deles mesmos, criados por eles mesmos. Então, a questão não é você eliminar os deuses. Esse não é ímpio. Aquele que elimina os deuses não é ímpio. Ímpio, na verdade, seria aqueles que colocam nos deuses as suas próprias preferências. Colocam nos deuses as suas opiniões, como se fosse da boca de Deus, mas é ele que está dizendo. Saca? Isso é genial. E isso tem a ver com o que a gente vai ver a crítica de Feuerbach. A crítica de Feuerbach passa por isso. Em criticar essa transposição da realidade humana para o divino e tratar aquilo que é propriamente da história da vida humana como divindade e legitimar relações de poder, de opressão, de exploração, relações humanas a partir do divino. Então essa citação do Epicuro é muito forte. Então, e Marx continua, né? A filosofia não esconde isso de ninguém. A confissão de Prometeu, e aí qual que é a confissão? Numa palavra, odeio todos os deuses, é sua própria confissão. Seu próprio dito contra todos os deuses celestiais e terrenos que não reconhecem a autoconsciência humana como divindade suprema. Não pode haver nenhum outro deus ao lado dela. Se liga o que isso significa. Prometeu dizer odeio todos os deuses significa que ao sustentar uma divindade, ao sustentar o poder da divindade, os seres humanos tiram de si a responsabilidade, põem ela para fora, no termo que Feuerbach usa, alienam a sua consciência para fora, externalizam ela. Só que aqui Marx dá uma ampliada no negócio. Não é simplesmente odeio os deuses se eles existem ou não. O odiar os deuses significa a aceitação de que eles existem e atuam de alguma maneira na realidade. Mas o que é isso? Quando Marx vai falar isso, ele fala, os deuses parecem que estão atuando porque são seres humanos que rejeitaram a consciência sobre si. E transpõem sua consciência para algo que está fora, que não, como se não fosse eles. E aí colocam deuses celestiais e terrenos. E aqui já tem uma brincadeira legal. São os deuses celestiais, ou seja, do além, dos céus, da metafísicos, e os terrenos, que são aqueles que estão aqui. Nesta bifurcação é a crítica ao celeste, ao transcendente metafísico, e a seu poder representado pelo Estado, pelas relações de opressão, de dominação, de controle, que são terrenos. Então ele vai fazer uma crítica da religião, que não é uma crítica da religião ontológica sobre a existência ou não de Deus, senão sobre a função dupla de alienação dos seres humanos quanto responsáveis de si mesmo nesta divindade exteriorizada. Seja ela o divino, transcendente, imaginado como metafórico, ou como metafísico, seja o terreno, executado como poder e estrutura social, estatal, qualquer tipo de relação vigente. Então,
Nesta crítica aqui, a gente já tem uma ampliação muito mais interessante do que a preocupação sobre ateísmo que se tem dentro da discussão religiosa ou teológica. Não é a existência de Deus aqui. Aqui o ponto são as relações de poder, as relações de controle, as relações de opressão. Porque aparentemente os opositores daqueles que criticam essas relações de dominação divina defendem que haja relações nas quais os seres humanos não sejam autoconscientes ou conscientes de si, senão que transfiram sua consciência para algo exterior. E o que Marx está dizendo é, não façam isso. Fazer isso, esta autoalienação, destruição da autoconsciência, é rejeitar como divindade suprema a própria consciência humana, a responsabilidade dos humanos sobre si. Nesse momento aqui, Marx ainda está muito influenciado por Feuerbach e fazendo uma discussão bastante abstrata. Mas esse divindade suprema vai ser substituído por outra expressão em 1844, que se torna muito mais interessante, mais materialista, mais crítica e com agudeza maior, que não abre margem para essa discussão teológica metafísica, que foca nas relações humanas. Ou seja, interessa aos humanos superarem as relações nas quais os humanos dominam a si mesmos, ou dominam uns sobre os outros. Então, se alguém está dominando, violentando alguém, explorando alguém, fazendo alguma parada com alguém, não jogue no divino a sua desculpa. Olhe para as relações vigentes e assuma autoconscientemente a responsabilidade pelas ações e os efeitos das ações. Massa, né? Então é uma crítica que começa aqui já em seu período de doutorado. Esses aqui são trechos do doutorado de Marx. E esse tipo de crítica já abre para ele uma observação diferente da realidade e do tipo de discussão religiosa do seu tempo. Então Marx não vai mais falar em termos metafísicos e transcendentes e tudo mais. Marx vai começar a discutir a partir das relações vigentes. E aí ele tem um apêndice, um anexo à sua tese de doutorado que passa pela discussão sobre a existência de Deus, em que ele rejeita o problema. Ele fala, é uma discussão sem sentido. As provas ontológicas da existência ou inexistência de Deus não fazem sentido. E eu vou ler um trechinho dessa argumentação, porque é um trechinho curioso. Ele está criticando autores que sustentam isso e criticam o próprio Kant em sua filosofia, que faz as provas de existência de Deus, né? Então vamos lá. Ou as provas de existência de Deus não passam de tautologias vazias, por exemplo, a prova ontológica de Deus nada mais diz além disso. O que represento para mim como real é para mim uma representação real que atua sobre mim. E nesse sentido, todos os deuses, tanto os pagãos como os cristãos, tiveram existência real. Que era uma das saídas do pessoal mais crítico que queria provar a existência de Deus. Falava, pode até não existir, mas a representação de Deus ela existe e interfere nos seres humanos. Marx aceita isso. Eu falo, verdade. Mas se você chegou até aí, perceba que então tem que valer para todo mundo, e não só para o Deus cristão. Universaliza para todas as divindades. O velho Moloque não reinou? O Apolo de Delfos não constituiu um poder real na vida dos gregos? Nesse ponto, tampouco a crítica de Kant significa algo. Se alguém imaginar que possui 100 thalers, né, ou 100 reais, 100 dinheiros, se essa representação não for para ele uma qualquer, uma representação subjetiva, se ele acreditar nela, os 100 thalers imaginários terão para ele o mesmo valor de 100 thalers reais. Os 100 dinheiros imaginários vão ter o mesmo valor de 100 dinheiros reais. Por exemplo, ele contrairá dívidas com base em sua imaginação, e esta desempenhará o mesmo papel de quando a humanidade inteira contraía dívidas em nome de seus deuses. O exemplo de Kant poderia, pelo contrário, ter reforçado a prova ontológica. Dinheiros reais possuem a mesma existência de deuses imaginários. Um dinheiro real teria existência em outro lugar, senão na representação, ainda que geral, ou muito antes comunitária das pessoas? E aqui é curioso, porque o grande ponto é, se você pegar um dinheiro e falar, não, mas isso aqui é porque representa e tal, não sei o que lá. E aí o Marx vai continuar a argumentação dele, e eu não vou colocar porque é um trecho longo, ele fala, então você pega esses seus 100 dinheiros que para você tem valor real e vai para uma comunidade em que o papel moeda não tem essa função. E você chega lá com papel e fala que quer comprar alguma coisa. O cara vai rir da sua cara e você acabou de descobrir a prova da inexistência do seu dinheiro. E não foi imaginária, foi bem prática. Aí ele aplica, por isso que ele diz aqui, né? Os dinheiros reais possuem a mesma existência que os deuses imaginários. E ele faz, então vai onde o dinheiro real não tem valor e seja zoado, porque ele não tem representação naquela comunidade. Não tem sentido naquela organização social.
Aí ele fala, você quer descobrir a prova da inexistência dos deuses gregos? É só pegar um grego e levar ele para um país nórdico. Aí lá ele vai encontrar a prova da inexistência de sua divindade, porque quem acredita nos deuses nórdicos vai dizer que ele não acredita, que o outro acredita em nada. E ele começa a fazer uma brincadeira com isso para demonstrar que as relações humanas e as organizações das sociedades humanas são fundamentais para você poder fazer uma crítica decente da religião e uma crítica decente da própria questão teológica ou ontológica desses debates a respeito da divindade ou não. Inclusive demonstra sua ineficiência, né? Que não faz sentido fazer esse tipo de debate. Bom, mas era isso, minha gente. E a questão é, e o ópio do povo? Não era isso que era a crítica da religião de Marx? Não, vamos avançar muito mais. Espero encontrar vocês na próxima aula e espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Até mais, até breve. Valeu!